Não adianta nada se o teu espírito não tiver fortalecido, se o seu espírito não tiver curado. Porque se o seu espírito tiver curado, você tem equilíbrio diante dos piores momentos da sua vida. Se o seu espírito tiver curado, fortalecido, você consegue ter paz mesmo diante das dificuldades. Quando a gente está com o nosso espírito fortalecido, a gente consegue ter paz diante de uma grande tempestade, de um grande vendaval. Mas olha só, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, ou colocar a nossa vida totalmente na dependência de Deus, isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não vai ter aflições, que a gente não vai ser perseguido. Não quer dizer isso. Como eu falei, a gente consegue ter paz mesmo diante do grande temporal. A gente consegue ter equilíbrio, domínio próprio, mesmo diante de calúnias, perseguições, de percas enormes, tanto sentimental, financeira, familiar. A gente consegue, por quê? Porque quando a gente coloca Deus no centro da nossa vida, a gente recebe o Espírito Santo. Ele nos consola, ele nos ensina a sermos resilientes, a termos controle, domínio, equilíbrio, paciência diante de tudo. E Jesus, ele é a grande promessa de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Sabe por que ele é a grande promessa? Porque quando os discípulos estavam no mar e uma grande tempestade assolou, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Dormindo. Ele diz para a gente dentro dessa palavra que mesmo que pareça que tudo vai se acabar nessa tempestade, nesse vento forte que tem afligido a sua alma, que tem deixado você angustiada, mesmo que pareça que não tem mais solução e que é o nosso fim, o seu fim, mas Jesus está lá na polpa do barco. Ele está aí, pertinho de você. Mas ele quer que você se posicione diante dessa situação. E é como se posicionar a Deus. Eu entrego os meus caminhos, o meu dia, os meus sonhos, os meus projetos nas tuas mãos. Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Deus trabalha no meu espiritual. Ele quer o teu posicionamento diante do mundo, diante de tudo. E aí ele se levanta e diz assim: acalma. E Jesus falou: aquieta-te, mar, acalma a tempestade. Porque ele tem o controle, ele não perde o controle, por mais que esteja difícil aí, ele não perdeu o controle. E ele só quer o teu posicionamento. Os discípulos estavam atordoados, com medo, mas eles lembraram que Jesus estava dentro do barco. E quando Jesus está dentro do barco, ele não afunda. Pode se levantar grandes tempestades, pode tirar tudo do lugar, mas Jesus tem o controle de tudo e ele acalma a tempestade. Mas ele quer ver o teu posicionamento. Os discípulos se posicionaram como o mestre está no barco, vamos acordá-lo, vamos clamar pelo mestre. E a mesma coisa na nossa vida. Você não está sozinho, você não está sozinha, o mestre está aí dentro do teu barco. Se posicione como filhos de Deus e coloque o seu problema abaixo, porque Deus, ele é maior do que o seu problema. Então você escolhe continuar chorando, continuar debaixo de aflição, debaixo de traumas, debaixo de medo, ou fazer alguma coisa, ou reagir, ou se entregar a Deus de uma forma toda
especial, de uma forma verdadeira, de uma entrega mesmo. Sabe aquela entrega, Deus? Eu estou aqui diante do teu altar. E eu sei o que o Senhor não perdeu o controle. E que esse problema é muito pequeno diante do teu imenso poder. E eu entrego os meus caminhos nas tuas mãos. Me orienta, Deus, a sair dessa situação. E assim, Deus nos dá a orientação necessária para a gente sair das lutas, das dificuldades que às vezes nós mesmos nos colocamos. Então, quando a gente coloca a nossa vida na dependência do Senhor, Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos dá visão, Ele nos mostra o que é certo, Ele nos mostra o que é errado. Ele vai transformando a nossa vida, Ele vai moldando. A nossa evolução precisa disso. Para a gente ser um ser humano melhor, a gente precisa receber do Espírito Santo ensinamentos para que a gente se torne ser humanos curado. Então, a gente não tem como haver uma evolução melhor de nós, uma versão melhor de nós, se não for com Deus, por Deus.